Olá pessoal, meu nome é Renan Nunes e esse daqui é mais um vídeo do canal Renan's Books. Bom, hoje eu não vou estar falando de um livro, eu vou estar falando de 4 livros. Esses 4 livros aqui incríveis da série Divergente que eu li com muito carinho, muito amor, muita atenção. Eu peguei eles para ler no início do carnaval, mês passado, fevereiro. E foram mais ou menos um mês lendo, uma semana mais ou menos para cada livro. E eu curti muito, a minha primeira distopia, nunca tinha lido nada igual. Por incrível que pareça, eu ainda não li Jogos Vorazes, que é um pouquinho mais famosa, né, digamos assim. Mas eu já comprei os livros, já comprei os Jogos Vorazes, comprei ontem. Tá para chegar aqui em casa os 3 livros da série. Eu espero que eu também curta. Pelo visto, deve ser bom também. Então vamos lá para a história de Divergente. Divergente foi escrito pela americana Veronica Roth e é o primeiro livro dela, a primeira série dela, e pra mim ela foi muito bem sucedida, digamos assim. Pessoal, eu vou tentar não dar muitos spoilers, mas é difícil a partir do momento que é uma distopia, é uma coisa que não existe, é uma coisa além do nosso mundo, uma coisa mais pra frente, futurista. Então como que eu vou explicar de uma coisa para quem ainda não leu, se eu não posso falar coisas da história? Então vamos lá. O primeiro livro é esse aqui, é o Divergente, com essa capa que tem esse fogo aqui, que quem leu, quem vai ler, vai entender o que é isso daqui. E Beatrice Pryor é a personagem principal desse livro. Ela nasceu na abnegação. Antes de tudo, deixa eu explicar. A cidade de Chicago, que é onde é passada a história, ela é dividida em 5 facções. A abnegação, a audácia, a franqueza, a erudição e a amizade. Cada facção tem uma função na cidade, digamos assim. E, por exemplo, a audácia ela serve para proteger a cidade, como se fossem policiais. A erudição é como se ela fosse a parte inteligente das facções. Ela faz pesquisas e tal. A amizade ela providencia alimentos, ela traz alimentos de fora da cerca, porque a cidade de Chicago é cercada por algum motivo. E tem também a franqueza que não faz nada, e a abnegação, que é a facção que a atriz mora. A abnegação, ela providencia alimentos aos pobres, ela ajuda os pobres, e tem também o governo. Cada facção tem um governo, tem um chefe, digamos assim, um líder. Mas, sobre todas as outras facções, é a abnegação. É como se ela estivesse por cima da carne seca. Cada líder dá suas ideias e tal, mas quem está por cima, como se fosse um presidente, é a abnegação, que é a facção que a atriz mora atualmente, no início desse livro. Quando os adolescentes fazem 16 anos, eles são submetidos a um teste de aptidão. E a personagem principal, a atriz, ela tem um irmão que tem mais ou menos a mesma idade, eles estudam juntos, e os dois vão fazer os testes deles. No caso, esse teste é mais para te indicar qual facção você deve seguir, porque quando eles fazem 16 anos, eles têm uma cerimônia de escolha, ou eles continuam na mesma facção deles, ou eles partem para outra. E esse teste serve para isso, só para você ver mais ou menos qual facção que você é indicada. E quando a Beatrice vai fazer o teste dela, dá um erro lá, que é descoberto que ela é divergente. O que é isso? Deixa eu explicar logo de cara. Ela é apta para 3 facções, que é um caso raro. Já aconteceu de 2 facções. Isso é muito raro. No caso, a pessoa é mais apta para uma facção. Aí ela pode escolher, ou vai para essa, ou continua na dela, ou vai para outra, tanto faz. E ela tem aptidão para 3 facções, que é a audácia, a abnegação e a erudição. E depois desse teste, né, no outro dia, é a cerimônia de escolha. E ela escolhe ir para a audácia, que como eu disse lá no início, é a facção que guarda a cidade, como se fossem os policiais. É uma facção bem perigosa, uma facção violenta, mas ela decide ir, porque ela está cansada de ficar na abnegação, que é uma mesmice e tal. Quem lê o livro vai entender melhor. E o irmão dela vai para outra facção, vai lá para a erudição, que é uma facção inteligente. Então ela parte para a audácia, lá eles usam preto, eles correm, eles lançam facas. Assim que ela chega na facção nova, ela muda o nome dela de Beatrice para Atriz, e é como se fosse uma nova identidade, uma nova facção, uma nova história.
E ela conhece o treinador dela, que é o 4, é o apelido dele. E é claro que rola aquela química maior, né, entre os dois, um romance. E ela entra de cabeça na Audácia. Lá eles têm o costume de fazer tatuagens, e ela faz. Eu acabei virando também um audaciano, fiz a minha primeira tatuagem. Se você quer ver o que está escrito aqui, é só você clicar nesse link aqui, que eu vou deixar aqui em cima. Clique Ser Feliz, aproveita e dá uma curtida. Mas, gente, prosseguindo na história, para ela poder virar uma audaciana de verdade, entrar de vez na Audácia, ser um membro oficial, ela tem que passar por uns testes lá de iniciação. Ela consegue lá passar numa posição muito boa, que eu não vou dizer qual. E prosseguindo na história, mais pro final assim, tem uma coisa bem chata que acontece. Porque a Audácia, ela tá junto com a erudição. Os dois estão querendo destruir a abnegação, que é a antiga facção da Atriz. Por que eles querem fazer isso? Porque a abnegação, como eu tinha dito, ela governa um pouquinho mais acima das outras. Ela que toma as decisões mais importantes. E os dois estão em conjunto para destruir a abnegação. Ela, no caso, não sabe disso, a Atriz. Ela só fica sabendo um dia quando ela acorda e tá todo mundo controlado. Todo mundo tá tipo num transe. E ela não tá em transe. Por quê? Porque ela é divergente. Nem ela, nem o 4. Aí descobre-se, né, mais um pouquinho antes, que o 4 também é um divergente. Então eles dois fingem que estão também sendo controlados e partem junto com todos os outros para ir para a abnegação, para destruir aquela facção. Chegando lá, acontecem algumas mortes, mas eles conseguem sobreviver. E aí eles fogem, no final desse livro. Eles fogem e começa então a história do outro livro. O que eu achei interessante é que um livro é atrás do outro. É como se fosse a mesma página. Se você terminar esse livro aqui e começar esse, é o mesmo segundo. A partir do outro segundo já começa, como se fosse um livro único. Os três, né? Os três da série. Porque esse daqui é um livro bônus. Esse 4, o número 4, né? Literalmente é o livro 4. Então, os 3 livros que compõem a trilogia Divergente, eles são direto, um atrás do outro. Então, é mais ou menos como se fosse um livro único que foi dividido, como o Senhor dos Anéis. Só que é claro que foi escrito separadamente, não como o Senhor dos Anéis. Então, partimos então para o Insurgente, que é depois do ataque, a abnegação. A Atriz, o 4, fogem, juntamente com Marcos, que é o pai do 4, e também o Peter, que é um rapaz lá, e o irmão da Atriz, que é o Caleb. Eles partem, eles fogem, né, para a Amizade, que é uma facção lá que fica fora da cerca. Eles são acolhidos, a representante deles, que é a Johanna Reyes, acho que é assim que se fala, ela acolhe eles, mas depois de um tempo eles têm que fugir, porque o pessoal da Audácia vai lá atrás deles, caçando eles, porque sabem que eles estão fora da cerca, e eles fogem, voltando para a cidade, né, voltando para dentro da cerca, e entram num trem, num vagão de um trem. E dão de cara com os sem facção. O que são eles? Eles são pessoas que ou não foram aprovados, não conseguiram passar no teste lá de iniciação, ou então eles são mendigos, basicamente falando. Eles vivem à mercê da cidade, comendo restos de alimentos, ou muito pouco, em escassez. E descobre-se nesse livro que a mãe do 4, que no livro anterior estava morta, tinha morrido quando ele era pequeno, ela está viva, e ela é a líder dos sem facção. E descobre-se também que os sem facção, que ninguém considerava, né, ninguém considerava como grande coisa, ela está muito grande, ela é muitas pessoas sem facção. Então é como se fosse um exército de pessoas. E a mãe do 4, que o 4 na verdade se chama Tobias, ela convoca ele, chama ele para participar dos sem facção, para estar ali de frente também. Ele, é claro, que não aceita, e a Atriz também não, ela não gosta muito dessa história. E depois de um tempo ali com os sem facção, eles partem para a sede da Franqueza, que é uma facção assim que eu gostei muito, é uma facção amiga, apesar de não ter tanta coisa assim entre as outras facções, mas é uma facção que acolhe eles de início assim, e para mim é uma das partes mais legais dessa história. Porque a Franqueza, eles têm um soro da verdade. Então assim que eles entram na Franqueza, eles são presos, porque eles acham, o pessoal, os chefes lá da Franqueza, acham que o 4 e a Atriz, que estavam programando lá aquela simulação, aquele transe que o pessoal da Audácia teve. Porque tem umas imagens dos dois lá na sala de segurança, e como não tem áudio, eles acham que eram os dois que estavam controlando a simulação. Mas não, eles tomam esse soro da verdade e contam tudo. O Tobias é obrigado a contar tudo da vida dele, e a Atriz também. Só que como a Atriz é uma divergente muito poderosa,
ela acaba conseguindo mentir um pouquinho lá. Então os dois, depois de contarem toda a verdade, eles são libertos, né? E lá dentro da franqueza tem alguns amigos deles, porque quando a Audácia acabou aquela simulação, alguns voltaram para a Audácia e alguns partiram para a sede da franqueza, para ter abrigo lá. Novamente a Audácia ataca de novo, e os que são leais à Audácia, que estão dentro da franqueza, são obrigados a sair de lá. Então eles voltam de novo para a casa deles, para a Audácia mesmo, porque os traidores da Audácia não estão mais lá, eles foram para Erudição, que é a facção que eles estão juntos. Então, agora, dentro da Audácia tem os leais, com a 3 e o 4 entre eles. E eles ficam lá na Audácia, queimam assim as lâmpadas, né, para não serem mais observados. Só que lá dentro acaba tendo uma morte. E a Janine Matthews, que é a líder, a representante da Erudição, que está causando todas essas mortes, ela manda um aviso, ela fala assim: Divergentes, se entreguem, ou vai acontecer mais mortes entre vocês. E o que acontece? A atriz se entrega em um ato de bravura, de heroísmo. Ela se entrega e, tipo assim, ela quer ser morta, ela quer acabar com as suas mortes. Ela se entrega lá na sede da Erudição e acaba que o 4, o Tobias, vai atrás dela. A Janine, antes de querer matar a atriz, ela quer fazer uns testes nela. No trailer desse filme novo do Insurgente aparece muitas essas cenas dela fazendo uns testes na atriz. Por quê? Porque ela quer fazer um soro capaz de controlar os divergentes também. Aquele soro não foi capaz de controlar, o soro que ela mesma criou. Ela que criou aqueles soros que estavam controlando todo mundo da Audácia. E ela quer fazer um novo soro que controle eles também. E a atriz, atualmente, é a divergente mais poderosa, digamos assim, a mais forte, a mais resistente. Então ela pega a atriz se entrega e começa a fazer uns testes nela, até que tem um negócio lá, uma briga entre as duas, aí ela acaba falando, adiantando, né, a morte da atriz. E uma cena muito legal no livro é quando ela está indo para ser morta, que o Tobias vê tudo assim, ela passando pelo corredor, só que acaba que o Peter, que é um cara lá que no outro livro, do Divergente, a atriz salva, nesse livro, ele está lá entre eles, fazendo a parte do mal, né? Seguindo a Janine, ele salva a atriz e liberta o 4, que estava preso. Então eles acabam fugindo, graças a Deus, e eles partem para os Sem Facção de novo, que agora estão com um plano lá de acabar com todas as facções, fazer um povo só, que não tem facções, sem facção nenhuma, um povo só dentro da cidade de Chicago. O Tobias apoia a mãe dele com essa ideia, mas a atriz não. E nessa parte da história, a atriz descobre que o Marcos, o pai do 4, o pai do Tobias, ele tem uma informação do que tem fora da cerca. Aí que o livro começa a ficar meio assim, com essa história de fora da cerca. No início, no Divergente, no primeiro livro, não era falado nada de fora da cerca, só era passado ali dentro a história. Ele diz que a Janine tem uma informação de que se ela morrer, se ter esse ataque lá na Erudição, ter o ataque a ela, matar ela, essa informação vai morrer. Então a atriz se une ao Marcos, o pai do 4, para impedir esse ataque lá, a ela, a matar ela. Então vai tipo assim, o 4, o Tobias, junto lá para destruir a Erudição, e a atriz com a melhor amiga dela, que é a Cristina, e o pai do 4, o Marcos, os três, a Cristina, a atriz e o Marcos, para impedir isso. Olha só a história. Então eles vão e, infelizmente, eles não conseguem, mas no finalzinho do livro, solta um vídeo lá, misteriosamente, não vou contar como, mostrando no vídeo uma mulher falando, né, o que tem fora da cerca, que é uma história lá que eu também não vou contar, porque começa a pegar fogo a história. E termina esse livro com essa informação, com esse vídeo, e o povo fica meio instigado assim, né? E também, sem facção, consegue destruir a Erudição. E só que a mãe do 4, a mãe do Tobias, ela fala de cara que agora ela é a líder. Ela está governando junto com os sem facção todo mundo. Então acaba que o povo fica oprimido contra os sem facção. Partimos então para o outro livro, que é o último da trilogia, que é o Convergente. Esse livro aqui é um pouquinho maior do que os outros. Eles têm cerca de um pouquinho mais de 500 páginas. E esse livro ele não é tão agitado quanto os outros. Esse livro é um pouquinho mais tenso da história, né? E eu ouvi falar de gente que leu, que não entendeu, mas eu acho fácil. Não achei tão complicado assim como eu já vi gente falando. E uma coisa que eu esqueci de falar desse daqui é que quando a atriz está lá para ser morta,
lá com a Janine Matthews, ela descobre que o irmão dela, o Caleb, ele é um traidor. Ele estava entregando tudo da atriz para ela, para Janine. Então, quando esse livro aqui começa, todos estão presos, menos o 4, menos o Tobias. Eles estão presos porque a líder lá do Sem Facção, a mãe do 4, ela prendeu todo mundo, menos o 4, né? Porque ele é filho dela, tá com ela. E eles conseguem fugir da prisão, graças ao 4, que ajuda todo mundo. E ajuda também o Caleb, que é o irmão da atriz. Ele é um traidor, né? Mas eles ajudam. E todos partem para fora da cerca. Eles querem saber o que tem lá. E eles partem para fora da cerca, vão embora. E fora da cerca tem umas coisas que eu não imaginava. Na verdade, eu imaginava coisa pior. Mas aí eles encontram meio tudo destruído e de repente chega uma caminhonete. Quem está nessa caminhonete? O antigo treinador do 4, que foi morto. Eu não vou falar muita coisa, mas eles partem para um departamento. E nesse livro, eles descobrem tudo sobre o ser divergente, ser, o que significa essa palavra, descobrem muita coisa. Por que eles estão lá dentro de Chicago? Por que a cidade é cercada? Ou é para proteger de coisas que vêm de fora, ou é para eles não saírem, entendeu? E lá dentro, lá do departamento, tem um líder chamado David. Ele é o líder de todo lá o departamento. Eu não posso contar muita coisa desse livro, porque tudo que eu falo, tudo é spoilers, tudo é revelação, tem muita revelação nesse livro. E tem também, o que é engraçado nessa história é que tudo lá fora, lá o departamento é um antigo aeroporto. Então tudo lá é novo para eles. Uma placa assim falando Coca-Cola, eles não sabem o que é. Eles veem um avião novo lá, reformado. Eles nunca viram, eles andam de avião lá na história. Então tudo é novo para eles. Como eles estavam dentro lá de Chicago e não viam nada, tinham seu próprio governo, eles não sabem de nada lá fora. Eles só conhecem tudo que é dali de dentro, tudo que está dentro da cerca. Mal a amizade, que fica fora da cerca. A facção amizade, que fica um pouquinho ali fora, mas tem os seus limites, não pode ser ultrapassado. Então tudo que eu falar desse livro é spoiler. Então não vou falar muita coisa, mas uma coisa que eu posso adiantar é que ele não terminou tão legal quanto eu esperava. Comenta aí embaixo o que vocês acharam do final desse livro, porque eu não gostei muito, eu esperava outra coisa. E depois passam uns anos no finalzinho e mostra como é que eles ficam depois desses anos que passaram. Então termina assim esse livro, a trilogia. E tem o livro bônus, que é esse livro 4, que é 2 anos antes da história Divergente. É a iniciação do 4, do Tobias. Como que é a história dele na casa dele, lá na antiga facção dele, a abnegação, como que o pai dele tratava ele, o teste lá de aptidão dele, a iniciação, tudo. Ele entrando lá na audácia, mostra ele conhecendo os amigos dele, como que ele entrou virando um treinador, né, dos iniciandos, mostra tudo isso, mostra ele conhecendo a atriz, o que ele achou, a opinião dele dela, né, só que não um livro assim que mostra muitas revelações ou coisas que nós já não sabíamos lendo a trilogia. Mas é bom ter ele. Ele é um livro que complementa a história dos outros 3. E essa, pessoal, é a resenha da série Divergente. Esses 4 livros que não são finos, são livros que leem assim, sei lá, em um dia. Eu gostei muito. É uma série que eu indico pra vocês. O filme tá aí, o filme O Insurgente já foi lançado essa semana. Eu tô doido pra ir no cinema ver. Vá no cinema, dê dinheiro pro filme, pra Summit Entertainment, que é a produtora lá do filme. E é isso, gente. Se você ainda não leu, leia. Eu sugiro pra você que tá vendo esse vídeo. Curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ajude na divulgação desse vídeo e até o próximo vídeo.